O Edu nem deve se lembrar disso, mas quando eu conheci ele, ele era banca e eu estava apresentando uma ideia para uma startup. Ele tem uma visão crítica da realidade, ele é pragmático e sabe o que é importante para uma coisa acontecer, o que ela precisa. Por outro lado, ele é extremamente aberto para a novidade, para a inovação, é muito curioso, uma mente muito aberta. Em terceiro, tem um genuíno interesse em ajudar as pessoas ou transformar as ideias em realidade. Principalmente no país como o Brasil, que tem muita ideia, tem muita criatividade, só que acho que às vezes falta alguém que tenha esse papel de ajudar uma ideia a se transformar em uma realidade. Eu acho que ele tem poder de sobra para isso. E agora eu queria convidar para entrar o grande Edu. Vem para cá contar a sua história. Legal, legal. Pô, são boas surpresas. Hoje a vida é cheia de surpresas, né? Eu quando estava decidindo por chamar de transformações solares, né? É porque eu aprendi nessa história da inovação tecnológica, novas tecnologias e da curiosidade, etc., o quanto essas coisas que acabam nos mobilizando, né, nos transformam. A gente às vezes fica buscando também a transformação interna e muitas vezes ela é esse processo que vem de fora e nos renova e nos transforma e transforma o outro, né? E aí eu falei, putz, e o microfone, né? Como é que vai ser essa coisa, né? Porque é muito interessante. Então, estamos todos hoje mobilizados em torno desse microfone e óbvio de quem está atrás dele, né? E pensar que é daqui que a gente está irradiando também, sei lá, para o mundo inteiro, né? A oportunidade de estar falando para pessoas até fora do próprio tempo, sei lá, daqui 20, 30, 100 anos, né? Alguém vai ouvir o que vem desse microfone. E aí eu pensei, bom, como trazer o meu ponto de vista, né? Eu acabei escolhendo minhas fotos que a gente vive fazendo, né? Todo mundo é fotógrafo hoje em dia, né? E esse artefato, que é a máquina fotográfica, também é algo transformador e que também depende de luz e que também é solar, porque se não tem a luz que a gente aprendeu que vem do sol, né? Não existe imagem, né? E aí é um pouco disso que eu vim compartilhar com vocês, um pouco do meu ponto de vista, né? A partir da oportunidade de estar aqui na frente desse microfone. Para isso, a gente falou, né, como o Ricardo ali bem citou, né, a vida de curiosidade, de estar sempre atrás do algo novo, da inovação, do que eu não sei, né, e que pode me transformar, é o convite que eu quero fazer para vocês, né, de olhar além. E aí a gente pode usar o telescópio, a luneta e olhar para longe. E esse projeto especificamente de aquecer a água do banho no Brasil a partir de componentes que são totalmente populares, né? E poder com isso dar uma contribuição, esse foi um projeto que me transformou muito nesses últimos 12 anos, né? E poder levar para a casa das pessoas a oportunidade de economizar dinheiro, mas também de se apropriar de uma tecnologia que a transforme, né? E muito interessante a partir de olhar a tecnologia, né? Ver a transformação da vida das pessoas e aprender que um banho quente é muito mais do que simplesmente a gente ligar o nosso chuveiro elétrico e tomar o nosso banho, mas é o nosso momento de dignidade. Eu digo que é o momento de dignidade nacional, né? Todo mundo, com todas as dificuldades que passe pelo dia de trabalho, chega no final do dia, todo mundo tem o seu banho quente, que é um processo até, quem sabe, curativo, né? A possibilidade de se renovar, né? E tem sido sempre muito bom aprender através da tecnologia o quanto isso interfere a vida das pessoas, né? E aí eu trouxe esse telescópio para que a gente olhe o Sol sobre outras perspectivas, né? A perspectiva da vida mesmo. Aqui
olhar para a vida através dessa perspectiva, né, e saber que o Sol ele tá presente na nossa no mote da nossa vida, né? Não estaríamos aqui se não fosse o Sol. E quantas vezes a gente esquece de olhar por esse prisma, né? E para mim essa foi talvez a experiência mais gratificante e solar, que foi poder ver minha mulher grávida, né? E saber que ali a vida brota, né? E saber que é dessa energia que mobiliza a gente, né? Mais do que as tecnologias, aquilo que a gente percebe a partir dessa transformação. Então, quando eu trago para vocês a perspectiva da transformação solar, como essa transformação pode mobilizar a gente, né? O Sol já mobiliza a nossa galáxia, né? A gente aprendeu a ver os signos a partir dessa mobilização. A gente aprendeu a enxergar que nós estamos um pouco sozinhos e que o nosso planeta a gente praticamente não enxerga numa outra perspectiva, né? E essa perspectiva de pequenez que é o que eu acho que nos conecta à vida, né? A essa sensibilidade que a vida promove. E nas andanças pelo mundo da tecnologia, né? A biotecnologia, a natureza, né? Ela é evidente, né? O Sol, como diz o poeta, né? Traduzir a luz em cor, né? A partir da fotossíntese, e a gente poder perceber essa beleza e essa disponibilidade que a gente tem na frente dos nossos olhos. Mas mais do que isso, poder perceber o que existe de sutil por trás dessa natureza. Isso aqui é um dia de trânsito na Vila Mariana, e eu olho assim e eu não vi as árvores, eu só vi mesmo aquele coração. Eu falei, nossa, a natureza está querendo me dizer alguma coisa, né? Está querendo me trazer algo de diferente. E esse poder olhar sobre outra perspectiva que é algo que eu acho que é mais do que transformador, né? A gente perceber a natureza se mobilizando a partir do nosso olhar. E aí a gente tem a música, né? De novo, né? As andanças. E aí quando eu vim falar sobre o Sol, vou falar sobre o Sol, mas eu não vou falar de aquecer a água do banho, ou gerar energia, ou tecnologias, mas o que ele promove, né? E a questão do som, né? E a partir dessa vivência de entender a natureza por trás desse poder que a gente tem de transformar a natureza, né? Eu acabei me deparando com o bambu, né? O bambu como uma planta nobre e super generosa e que ninguém conhece, né? E que ninguém sabe o que pode ser feita com ela. E foi a partir da música que eu me inspirei e junto com alguns amigos a gente desenvolveu algo como isso, né? E esse é um instrumento que eu não sei tocar, mas que ao desenvolvê-lo trouxe para mim muitas transformações. A primeira é que eu aprendi que o violino é o mais sensível dos instrumentos. Então a decisão era assim: bom, isso aqui precisa ter cuidado com ele, e se funcionar, vai funcionar com qualquer outro tipo de instrumento, né? E ele realmente funcionou. E para dizer o quê? Para, através da música, falar desse poder de transformação que a natureza pode proporcionar para a gente, para falar de música que pode renovar, porque é uma planta que nos renova e que é uma energia renovável também. Então, a renovação que está por trás da transformação desses materiais depende, obviamente, da tecnologia, né? Como o microfone, depende da tecnologia que está por trás disso para a gente poder operar transformações, ainda que seja em uma pessoa, ainda que seja em alguém daqui a 20 anos que venha ouvir
essas nossas histórias, né? E é nessa perspectiva que o som, né, e a luz se interagem, né, para essa transformação. Como a gente ouviu a música que aqui no começo da nossa apresentação, essa possibilidade de trazer luz a novas perspectivas de transformação. E muito dessa inspiração sempre teve para mim, aí na minha história de vida, muito relacionado a um convite de transformação radical. Esse é um quadro que tem no Louvre, em frente à Mona Lisa. Todo mundo conhece a Mona Lisa e não fala desse quadro. E esse quadro é as bodas de Caná, onde foi operado o primeiro milagre de Jesus, onde ele transforma a água em vinho. É uma festa de casamento. E o convite da transformação, ele está nessa radicalidade. A gente não é convidado a fazer uma meia transformação. A gente é convidado a fazer uma transformação radical. E foi isso que eu aprendi nesses anos todos envolvidos com esses projetos, especialmente com o projeto do Sol, porque ele acabou me ensinando muito além do simples aquecer uma água do banho, trazer isso para uma comunidade que não tem acesso à energia elétrica, mas isso teve um aspecto direto na minha transformação como pessoa. E entender que toda essa sociedade que a gente está buscando, que é distribuída, que tem que ser colaborativa, que tem que ser mobilizadora, a gente já tem o ensinamento diário do Sol sendo voluntário em nos prover vida. E aí o convite a essa transformação radical, ela obviamente passa pelas formas como a gente entende, alguns podem chamar de fé, outros podem chamar de crença, mas em como a gente se conecta ao todo, né? Somos parte desse Sol, somos parte dessa partícula que um dia formou todo esse universo. Parte do Sol o Sol faz parte das nossas moléculas, das nossas partículas, né? E é essa conexão que nos faz nisso tudo. E na minha experiência de radicalidade, de transformação radical, é a visão, o olhar desse menino, João, meu filho, que olha para o futuro, né? E olhando para esse sol que está nascendo, será uma manhã deliciosa, olhando para esse sol, a perspectiva de que o futuro ele ainda pode ser construído por todos nós, né? E de uma maneira muito mais suave do que a tecnologia, né? Algo duro, muitas vezes nos revela, né? Então o convite é esse olhar para o além, é esse olhar para o sol com outros olhos, para que a gente possa se renovar nessa radicalidade que eu acho que todos os dias a gente é convidado, né, ao acordar, ao amanhecer. Era isso.